Entendimento do boletim Focus dessa semana e mais uma ameaça de taxação sobre o nosso país. Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 22/7/2025. Vamos lá, pessoal, bom dia a todos. Em meio ao mar aí de notícias controversas e até ruins para o nosso país, teremos que ter aqui força, né? Resiliência. Vamos ver como é que está o noticiário para hoje. Bom, vou começar aqui observando a parte do cenário macroeconômico, como a gente faz todos os dias. No Canadá, os preços industriais vieram acima das expectativas, tá? Indicando que as pressões de inflação ainda são crescentes por lá. E o IPPI avançou lá 0,40% na margem e já 1,70% em 12 meses. Enquanto o preço das matérias-primas, né, subiram expressivos 2,70% no mês. Então, assim, reverte algumas quedas anteriores e é ruim, né, quando a gente olha esse contexto de pressão de inflação mundo afora. A gente vem quase todos os dias aqui lendo dados e olhando para números e realmente não se consegue vencer a inflação nesse momento. Eu tenho algumas ideias, né, sobre isso, pretendo, quem sabe, mais para frente expor ela para vocês, mas tem a ver com a qualidade dos nossos políticos no mundo, tá? Estados Unidos, os indicadores antecedentes também recuaram a 0,30% em junho, ficaram abaixo da projeção, inclusive, que era de 0,20%, e reforça também sinais de desaceleração da economia americana. Embora não seja algo tão evidente quanto em outras partes do mundo, até mesmo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, às vezes esses sinais eles são muito pequenos em relação ao que se está realmente crescendo ou realmente se fazendo por lá, tá? A leitura ocorre também em meio da expectativa dos balanços. Começa já a segunda, né? Segundo trimestre, balanços corporativos, as empresas começam a soltar os números e também tem a proximidade da próxima reunião do Federal Reserve, o Fed, e todo esse contexto aí de política, de cautela, de política monetária, vai ser muito importante para esses dias no mercado econômico. E, claro, essas agendas aqui são muito importantes. Os dados das empresas norteiam muitas vezes os investidores, né, que olham ali para os balanços, para os números, etc. Isso mexe o mercado e também decisão de juros, como nos Estados Unidos, nos grandes países, né, isso afeta bastante o restante do mundo. Bom, chegamos ao Boletim Focus do Brasil desta semana. Já falei para vocês como que se consegue o Boletim Focus. Entra no site lá do Focus, cadastra o seu e-mail, você passa a receber toda segunda-feira. Mas vamos lá. Bom, trouxe uma leve revisão para baixo na projeção do IPCA de 2025, que tecnicamente seria importante, né? Mas mesmo assim ainda fora da meta, né? Então passou de 5,17 para 5,10, indicando que as expectativas estariam ali talvez mais ancoradas para a inflação a médio prazo, tá? As projeções para o PIB ainda permanecem em 2,23%, perdão, enquanto a taxa Selic para esse ano ainda seria mantida em 15%. Sim, 15%. É a maior taxa, se não me falha a memória. Bom, desde que eu estou no mercado financeiro aqui, trabalhando com clientes e interagindo com esse mercado, que já se fazem uns bons 10 anos, nunca vi uma taxa tão alta. E o câmbio em 5,65, tá? Isso para esse ano. Agora, para 2026, os analistas ali que se reúnem para fazer a composição do Boletim Focus, as estimativas sofreram poucos ajustes. O IPCA marginalmente ali recuou para 4,45 e o PIB projetado 1,88. Selic, taxa básica da economia, 12,50 e o câmbio em 5,70 para o ano de 2026. Números que
me parecem muito interessantes quando a gente olha no contexto geral das coisas. Bom, o dólar à vista caiu um pouco ontem, 0,41%, foi cotado a 5,56, acompanhou um movimento global, tá, de desvalorização da moeda americana, enquanto dessas tensões diplomáticas, etc., e inclusive aqui com o Brasil ainda estejam no radar e muito no radar. A Nasdaq subiu 0,38% e o S&P 500 também subiu 0,14%. Renovaram máximas históricas, tá? Deu o chamado touro de ouro lá do Pablo Spire, né? Nosso saudoso Pablo Spire. E isso se sustenta pela expectativa em torno dos balanços das Big Techs, que saem agora, né? A gente deve ver esses números essa semana ainda. E pelas quedas dos yields nos treasuries americanos, tá? Enquanto o Dow Jones, a bolsa das ações dos papéis mais antigos, caiu 0,04%, praticamente um 0 a 0. O Ibovespa, que é a nossa bolsa, teve um dia de alta ontem, 0,59 pontos, recuperou um pouco, né? Estávamos lá em 140 mil e daí só queda, queda, queda. Ontem foi um dia de um pouquinho aí de recuperação. 134.167 pontos, tá? Impulsionado pelo bom desempenho, principalmente de Vale, 2,73 também, isso atrelado a uma notícia de um novo projeto megalomaníaco lá da China, então isso pode ser muito benéfico para a compra de minério. E o desempenho também dos papéis de Itaú, que subiram 1,17. Tudo isso ocorreu, inclusive, durante realização parcial de lucros com ações da Petrobras que estavam bem altas, né? Os destaques do dia ficaram com Fleury, 14,89 de alta. Vou até verificar o que aconteceu, não estou sabendo. BRF subiu 4,90. Já o Pão de Açúcar, os destaques de queda. Pão de Açúcar caiu 7,73 e Magazine Luiza 3,35. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Chamei aqui no começo do vídeo, né? Mais ameaças para o Brasil. Dá até vontade de não ler. Mas é isso. Senador dos Estados Unidos, então, ameaça taxar o Brasil em 100% se o país seguir comprando petróleo russo. Tá? Segundo ele, China, Índia e Brasil compram 80% do petróleo russo, e no caso o diesel, né? O Brasil compra muito diesel da Rússia. Isso aqui é uma verdade, tá, pessoal? Então, enfim, abre aspas aqui, o senador americano, então, Lindsey Graham, fez ameaça sobre a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem uma tarifa adicional a países que continuarem comprando petróleo da Rússia. Então, eles estamos falando aqui de China, Índia e Brasil, certo? Citando a possibilidade, então, o Brasil seria um dos potenciais alvos, tá? Abre aspas para ele. Se vocês continuarem comprando petróleo barato da Rússia para permitir que essa guerra continue, nós vamos colocar um inferno de tarifas, esmagando a sua economia. Fecha aspas. Disse o parlamentar numa entrevista à Fox News nessa segunda-feira, tá? Bom, isso é uma questão às vezes até mais complicada do que todas as outras que a gente está vendo, porque sim, o Brasil ele faz muita compra desse diesel russo, né? E isso realmente ali a postura dos Estados Unidos em relação ao Putin agora, né? Como ele está tratando essa questão ali é de asfixia financeira, tá? Então, bom. Mais uma aspas aqui, né, para ele. Putin pode sobreviver às sanções, sem dar relevância a elas, né? E tem soldados, mas a China, Índia e Brasil vão ter
que fazer uma escolha entre a economia americana e a ajuda a Putin. Está sendo realmente visto pelos Estados Unidos que a compra de petróleo continua financiando a máquina de guerra da Rússia, né, contra a Ucrânia, que não se chega ali a um termo de acordo. E mais uma última aspas, né? O jogo mudou em relação a você, presidente Putin, declarou, citando que os Estados Unidos continuarão mandando arma para a Ucrânia para que ela possa revidar aos ataques russos, tá? Então, enfim, impasses que estão difíceis de ser resolvidos e o Brasil pode mais uma vez estar no centro aí de alguma questão que não vai ser boa para a nossa população, né? Governantes tomam decisões que afetam a população. Bom, pessoal, era isso para o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal. Comente aí as notícias. O que você acha? Você acha que o Brasil recua em relação à compra do diesel russo ou continua comprando e paga para ver? Quero saber a sua opinião aqui na caixinha de comentários. Amanhã já estou, então, na Expert XP 2025. Amanhã é o dia exclusivo só para assessores. Pode ser que eu já também não grave o vídeo nesse formato aqui. Vou tentar soltar alguma coisa para vocês aqui no canal. Mas também na quinta e sexta-feira eu estarei. Amanhã não, amanhã é quarta, perdão. Amanhã tem Morning Call. Na quinta-feira eu já estou no dia dos assessores. Na sexta-feira também, tá? Só para avisar para vocês, o maior evento de investimentos da América Latina e um dos maiores do mundo, com certeza. Muito conhecimento vai rodar por lá. E eu vou lá, evidentemente. Muito obrigado a todos, um bom dia, bons negócios, até amanhã. Tchau.